Oi, turminha! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Saberes em Casa. Antes de começar o programa, eu quero primeiro agradecer essa galerinha que está arrasando nas atividades. Vocês estão de parabéns! E agora, vamos conferir o que a turminha está fazendo aí de casa. Solta aí! Foi, né? Aula de quem? Da professora Ana Maria. Isso, e a Manu? O aluno Lucas Henrique Cunha Campos. Isso, e a Manu? Eu sou a Catarina. Da Catarina, né? Vamos lá mostrar o que a gente fez, professora? Vai lá, os dois, bonitinho. Primeiro passo pelas capas. É, vai lá. Vai, Manu. Vai lá. Isso. Vai, Manu. É, vai lá. Sobe aqui. Vai lá. Vai, Manu. Aqui. E depois aqui. Vem, Nu. Aê! E continuem compartilhando com a gente. É só postar uma foto ou vídeo com a hashtag Saberes em Casa. Hoje iremos conhecer uma festa que foi trazida pelos colonizadores portugueses e que acontece em algumas regiões aqui do Brasil. Vocês sabiam que eles fazem uma festa com combates medievais, aqueles que vemos em filmes na TV e que acontecem aqui no nosso país? Mas é só encenação. Ninguém luta de verdade não. É uma brincadeira de adulto. Mas nossa, gente grande também pode brincar? Pode sim. Todo mundo deve brincar, independente de sua idade. Vamos descobrir mais sobre essa festa? O programa vai começar. Olá, meus amores! E aí, criançada bonita, linda do meu coração? Tudo bem com vocês? A semana foi tranquila? Hoje eu vou contar pra vocês a história de um peixe chamado Pipoca. E ele tinha o nome de Pipoca, sabe por quê? Porque aonde ele ia, ele estourava uma confusãozinha. Então ele ficou apelidado como Pipoca. Pipoca, ele morava lá no Recife, num lugar que chamava Recife, lá no fundo do mar. Era um lugar tão lindo, tão bonito, que todos os peixes gostavam de ir pra lá. Porque todos os peixes iam pra lá pra comer, pra se divertir, pra ficar com os colegas. Então todo mundo se reunia lá. Só que Pipoca, ele era muito encrenqueiro e muito chato. Olha ele aqui. E aí quando ele chegou lá, tinha uma cara emburrada, tá vendo? Quando ele chegou lá no Recife, ele falou assim: gente, tá muito lotado isso daqui, quanta gente, ai, não quero ficar aqui, a gente se mexe aqui, encosta em um, se mexe aqui, encosta em outro, olha pra cá, encosta em outro, não dá. E aí um outro amigo dele, o Splash, falou assim: Pipoca, os incomodados que se mudem, por que você não vai embora então? E o Pipoca falou: eu vou embora, por que eu tenho que ir embora? Ué, eu cheguei aqui primeiro, eu moro aqui, eu não vou embora coisa nenhuma. E aí depois ele ficou pensando, falou: não é justo, por que eu tenho que ir embora? Eu vou pensar em alguma coisa pra fazer. E ele ficou pensando, nadando pra lá e pra cá, pensando, tive uma ideia. E sabe qual foi a ideia dele? Eu vou causar algumas fofoquinhas por aí e aí tudo vai dar certo. Ele chegou lá no senhor Caranguejo e falou assim: olha, Caranguejo, eu preciso te contar uma coisa. O seu baiacu tá falando mal de você. O quê? Falando mal de mim? Mas a gente é tão amigo. Como assim ele tá falando mal de mim? Olha, eu não queria dizer, não queria ser fofoqueiro, né? Mas ele tá falando mal de você sim. Não acredito, eu vou falar com ele. Só que antes disso, o Pipoca foi correndo, nadando, né? Rapidinho. E chegou lá antes e falou pro Baiacu: Baiacu, o Caranguejo tá falando mal de você. Eu vim aqui falar pra você porque eu sou o seu amigo. Então eu quis falar pra você antes, mas ele tá falando mal de você. Tá falando mal de mim? Como assim ele tá falando mal de mim, Pipoca? Você tá doido? A gente é amigo. Eu não sei, só sei que ele tá falando mal de você. E aí eu pensei que era melhor vir aqui te contar. E aí, sabe o que aconteceu? O Caranguejo e o Baiacu foram discutir, e um falava mais alto que o outro, e ninguém ouvia ninguém, porque um achava que o outro tinha falado mal do outro.
Mas não havia acontecido isso. O que tinha acontecido? O Pipoca estava lá do outro lado, rindo, rindo e rindo. E foi assim. Ele espalhou essa fofoca para todos os peixes. E todo mundo começou a brigar, todo mundo começou a discutir um com o outro, porque era fofoca. E aí todos foram embora. Sabe o que aconteceu? O Recife, aquele lugar bonito, ficou todinho pro Pipoca. E o Pipoca nadava feliz pra lá e pra cá, falando: nossa, até que enfim, agora esse lugar todo é meu, que delícia! Só que passado um tempo, sabe o que aconteceu? Ele começou a ficar triste, porque ele olhava pro lado e não tinha ninguém. Ele ia comer alguma coisa e não tinha ninguém pra repartir. E começou a chorar, e chorou, e começou a chorar, e chorou, e chorou, e chorou tanto, mas tanto, que os outros peixes que estavam lá do outro lado ouviram o Pipoca chorar e vieram correndo. E falaram: o que aconteceu, Pipoca? Por que você tá chorando desse jeito? Ai, eu tô agora sem ninguém aqui, tô sozinho, tá muito chato. Ah, então agora você vai ter que pedir desculpa pra todos nós. Porque foi você que fez isso. Foi você que contou fofoca pra todo mundo e todo mundo começou a brigar. E agora você tá sozinho. Ele falou: poxa vida, tá bom. E foi lá e pediu desculpa pra cada peixe. E percebeu, sabe o quê? Que não é legal ficar sozinho coisa nenhuma. Às vezes a gente acha que é legal e fala: ah, tá bom, fica aí que eu fico aqui sozinho. Mas não é legal. A gente precisa ter os nossos pais, os nossos tios, os nossos amigos, a professora, nossos irmãos, tudo pertinho da gente pra gente ser feliz. E agora nós vamos com mais uma brincadeira tradicional. Quem conhece essa? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela desce, ela sobe, ela tem o corpo mole. Ela desce, ela sobe. Ela tem o corpo mole. Vamos mais uma vez? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela desce, ela sobe, ela tem o corpo mole. Ela desce, ela sobe, ela tem o corpo mole. E agora... vai limão, vai limão, vai limãozinho, vai limão, vai limão, vai limãozinho. Gostou dessa brincadeira? Então vamos lá, eu quero ver todas essas brincadeiras aqui conosco no Saberes em Casa. Tchau! De criança para criança. Episódio de hoje, o piriri. Era uma vez um menininho chamado Tiago. Tiago, meu filho, tá na hora da escola. Cadê você, menino? Tiaguinho? Tiago? No banheiro, mamãe. Estou em uma situação periclitante. Não seria periclitante, filho? Uma situação difícil? Exatamente. Que situação é essa, Tiago? Lamento, mamãe, mas é muito pessoal. Uma situação contentedora. Você quis dizer constrangedora? Exatamente. Ir à escola hoje está fora de conotação. Você quer dizer cogitação? Tiago, perde essa mania de falar difícil. Por que você não pode ir à escola? Ops, desculpe. A situação está fora de controle. É melhor você se afastar, mamãe, para sua própria segurança. Volte em 8 semanas. Diz pra mim, Tiago, qual foi a besteira que você comeu? Eu já disse pra você não comer besteira na rua. Mamãe, não é a minha intenção ser indelicado. Mas você já disse, a mãe do Rodrigo disse, a mãe da Paulinha disse. Eu acho que ser mãe é dizer, não come besteira na rua. É algum curso que vocês fazem? Resume, Tiago, o que você comeu? Ops, a situação está fora de controle. Mamãe, você vai ter que puxar pela imaginação e acreditar em mim. Eu comi uma maçã. Uma maçã? É difícil acreditar, né? Depende. Você lavou a maçã? Suponha, cara senhora, que eu não tenha lavado a maçã e... Um momento, sim. Desculpe, a situação está fora de controle. Mas diga, mamãe, por que lavar a maçã teria evitado a catástrofe? Catástrofe, Tiago? Exatamente. Você deveria lavar a maçã para retirar o germe.
Em nosso mundo, existem bichinhos tão pequenos, mas tão pequenos, que a gente não consegue ver com os olhos. São os micro-organismos. A gente pode chamar de germes. Alguns são necessários à saúde, mas outros são perigosos. Como os germes podem estar em qualquer lugar, antes de comer você precisa lavar bem as mãos e os alimentos, entendeu? Quer dizer que essa situação fora de controle seria evitada se eu lavasse os germes? Não é lavar os germes, Tiago. É lavar as mãos e os alimentos, para retirar os germes. Nesse caso, mãe, posso comer sabão e fazer uma lavagem estomacal? Não, menino. Você vai tomar remédio. Remédio? Acho que agora a situação está sob controle. Lave muito bem as mãos, Tiago. Exatamente. Deita aí que eu vou buscar o remédio. O remédio não é mais necessário, mamãe. Está tudo sob com... Olá, pessoal, tudo bem? Passei aqui mais uma vez para conversar sobre o nosso incrível material. Isso mesmo, e aí? Vocês prepararam as letras móveis? Recortaram bem direitinho? Guardaram com muito carinho? Isso, tomem bastante cuidado com as letrinhas, porque nós vamos usá-las muitas e muitas vezes, certo? Hoje nós vamos fazer uma atividade desse material, mas antes eu quero conversar uma coisa com vocês. Quero conversar com vocês sobre cores. Tem uma história muito legal que se chama A Cor de Coraline. Nessa história, o amigo da Coraline pede para ela um lápis cor de pele. Cor de pele de quem, né, gente? Ela olhou pro braço dela, olhou pro braço dele. Ficou bem difícil, né? Vocês lembram daquele episódio da Teca que passou no programa Saberes em Casa? Que ela fala que cada pessoa tem um tom único de pele? Pois é, e não tem caixa de lápis de cor com todos os tons de pele de todas as pessoas, não é mesmo? Antigamente as pessoas chamavam essa cor aqui cor de pele. Cor de pele de quem, né? Na minha sala eu sempre falo, essa cor chama-se salmão. Hoje em dia a gente pode achar lápis, massinha e até mesmo giz de cera com vários tons de pele. Mas, como a Teca mesmo disse, cada pessoa tem a sua cor. E mesmo que as pessoas lancem lápis de 24, 36 cores, a gente nunca vai ter lápis com a cor de pele de todas as pessoas do planeta Terra, não é mesmo? Olha só que bacana esses lápis aqui. É uma caixa que se chama Tons de Pele. Ele veio com 12 cores. Legal, né? Mas não tem todas as cores de todas as pessoas do mundo, mas já é um bom começo. Uma coisa que eu quero que vocês lembrem para sempre: não existe uma única cor de pele. Então, nunca mais eu quero ver vocês chamando aquele rosinha salmão de cor de pele. Combinado? Bom, a atividade de hoje nós vamos fazer um autorretrato. Mas antes de começar o autorretrato, nós vamos tentar sentir o contorno do nosso rosto. Vocês vão fechar os olhinhos e vão passar a mãozinha no cabelo. Ó, meu cabelo acaba aqui. E de vocês? É comprido? É curto? Passa o dedinho assim em volta do rosto, nariz, os olhos, as orelhas, sobrancelha, a boca. Sentiu o contorno do seu rosto? Do pescoço. Agora vocês vão ficar em frente a um espelho e vão olhar. Olha bem aí no espelho, hein? Estão olhando? Que cor que é o olhinho de vocês? E o cabelo? Seu nariz é grandão ou ele é pequenininho? Quantas orelhas tem aí? A sua sobrancelha tem
pelinhos ou poucos pelinhos? E a sua boquinha? Ela é grande ou ela é pequenininha? Isso mesmo, é muito legal olhar no espelho, né, gente? Dá pra ajeitar o cabelo e todo dia olhar e falar assim: um beijo pra você mesmo no espelho. E vocês são todos maravilhosos. A gente tem que se amar, não é mesmo? Aí vocês vão pegar uma folha de papel e vão desenhar o formatinho do rosto de vocês. Fazer os olhos, a sobrancelha, o nariz, a boca, as orelhas e pintar bem bonito. Vocês sabiam que vários artistas fazem autorretrato? Isso! Autorretrato é aquele retrato que a gente faz da gente mesmo, né? É a selfie de antigamente, né? Hoje em dia todo mundo pega o celular, tira selfie assim, tira selfie assim. Antigamente não tinha câmera fotográfica e os artistas se pintavam. Eu vou mostrar para vocês vários quadros de vários artistas que fizeram seus autorretratos. E depois eu quero ver o de vocês. Olha só, pessoal, esse é o Amadeu Bondigliani. Prestem bastante atenção nas cores. Ele pintou assim não só o rosto, um pedaço do corpo também. Na nossa arte, no nosso autorretrato, a gente pode usar qualquer cor. Olha só que diferente esse autorretrato do Andy Warhol. Olha só esse da Anitta Malfatti. Ela também pintou uma parte do corpo. E olha só as cores que ela escolheu para fazer o retrato dela. Ah, essa artista é muito famosa. Quem aí conhece a Frida Kahlo, hein? Olha só quantas flores no cabelo. E o Van Gogh. Quem conhece o Van Gogh? Artista holandês. Olha só que legal esse fundo que ele fez. A barba e o cabelo dele eram ruivos. Olha que diferente. Olha esse retrato. Ele não foi pintado. Ele é só um desenho. E olha que incrível que ficou. Alguém sabe que artista que é esse? Ele pintou a Mona Lisa. Descobriram? Ah, isso mesmo, Leonardo da Vinci. Olha só esse autorretrato do Escher. Ele pintou o reflexo dele numa bola, muito diferente. E o Pablo Picasso? Quem conhece esse artista muito famoso, esse cubista maravilhoso? Esse é o Gauguin. Olha que pose que ele fez para o retrato. E esse autorretrato tão maluco assim é do Salvador Dalí. Muito diferente, né, gente? E olha só que autorretrato lindo da Tarsila do Amaral. Que vestido chique, hein? Que linda que ela ficou. Vocês gostaram? Agora que vocês olharam alguns autorretratos, tá na hora de vocês fazerem o de vocês. Depois que estiver pronto, bem bonito, bem pintado, podem tirar uma foto e mandar para a professora de vocês ou postar lá no Instagram com a hashtag Saberes em Casa ou @portalseinforme. Olá, crianças. Eu sou a professora Maria, do berçário A, do período integral. Eu sou a professora Rejane. E eu sou a professora Bianca. E hoje nós vamos relembrar uma musiquinha muito famosa que vocês adoram cantar. Qual será essa musiquinha? Alguém tem alguma ideia? Eu acho que é de um animalzinho que usa teia de aranha, né? Você falou tudo! E tem o sol e tem a chuva. Ah, então é a musiquinha da Dona Aranha. Vamos lá? A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente,
Sobe, 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 nunca está contente. Ô, Dona Aranha, não sobe, não. Seu lugar é aqui no chão. E aí, relembraram? E agora nós vamos ouvir a musiquinha tocada. Vamos lá? A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já fez surgindo, e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo, e a Dona Aranha continua a descer. Ela é teimosa e desobediente, desce, desce, desce e nunca está contente. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo, e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe e nunca está contente. E aí, gostaram da musiquinha? É só treinar e ouvir o vídeo quantas vezes quiser. Tchau! De criança para criança. Episódio de hoje, hambúrguer. Era uma vez o Tito, que estava passando o fim de semana com seu pai. E aí, Tito, o que lhe parece? Pai, isso parece muito bom. Que cheiro. Como você aprendeu a cozinhar? Com fome. Por falar em comida, pai, queria te pedir um favor. Isso é fácil. Eu já pedi pra mamãe, mas ela não deixou. Pode ser que não seja tão fácil. Se a mamãe negou, deve haver uma razão. Mês que vem é meu aniversário e eu queria comemorar com meus amigos. Pedi pra ela deixar eu fazer um churrasco, mas não. Tito, é claro que a mamãe não deixou. Como fazer um churrasco naquele apartamento? Pois é, eu entendi. E pensei em fazer no seu. Como, Tito? Esse AP não tem play nem churrasqueira. Eu pensei na varanda. Mas não pensou na fumaça, na gordura, no fogo, no calor. Não dá? Filho, é impossível. Seria desconfortável e perigoso. Ah, poxa. Mas eu entendo. Obrigado assim mesmo, pai. Entende? Tem certeza? Entendo sim. Não pensei mesmo na fumaça, na gordura, no fogo e no calor. Bom pra você. Pai, eu não quero causar um incêndio. Não, Tito. É bom saber entender quando uma coisa que a gente quer muito não é possível. Pessoas com dificuldade para aceitar isso têm dificuldade para encontrar alternativas. Como assim alternativa? Você queria um churrasco porque é gostoso e porque seria uma ótima ocasião para reunir seus amigos, certo? Sim, é isso mesmo. Pois então, se você entende que não é possível acontecer, está livre para pensar em uma alternativa. Hambúrguer, por exemplo. Hambúrguer, pai? Que coisa mais careta! Servem até na cantina da escola. Não é isso. Estou pensando em algo especial que nós faríamos juntos.
Primeiro a gente mistura 2 tipos de carnes diferentes, como acém com costela gaúcha e peito com fraldinha. Cada mistura é moída com um pouquinho de gordura de peito ou de costela. Gordura? Sim, gordura. Sem usar óleo na frigideira, parte da gordura evapora e dá mais sabor à carne. Você não precisa se preocupar. A gente não vai comer isso todo dia. Nós faríamos hambúrguer de 200 gramas, altos e macios. Torraríamos o pão na chapa com um pouquinho de manteiga. Assim, o hambúrguer fica sequinho. Pai, isso parece bom. Tem receitas ótimas na internet. Adorei! Porque você entendeu que churrasco seria impossível, aceitou os fatos com paciência e se tornou disponível para uma alternativa. Foi o que eu fiz quando você e mamãe se separaram. Você se saiu muito bem, e foi o que eu fiz quando ganhei uma cozinha só pra mim, sem saber cozinhar. Você também se saiu muito bem. Eu estava com muita fome. Bom apetite, filho. Bom apetite, pai. Olá, crianças, tudo bem? Espero que estejam todas muito bem e se cuidando aí em casa. Hoje, a professora irá apresentar para vocês uma atividade muito interessante. Esta atividade, precisaremos utilizar os seguintes materiais. Caixa de sapato, eu encontrei esta aqui em casa, encapei, colei um espelho no fundo. Pode ser caixinha pequena com espelho pequeno, colado no fundo. Se vocês não encontrarem caixa, pode ser qualquer um outro espelho, pequeno ou grande. Caderno de desenho ou folha de sulfite, lápis de cor, canetinha e giz de cera. Essa atividade é importante que o papai, mamãe, titio ou qualquer um outro adulto aí de casa possa ajudar vocês. A criança segurará a caixa e irá se observar, olhará as partes do rosto, os órgãos, olhos, nariz, boca, os ouvidos, o cabelo e poderão desenhar. Vocês podem explorar também o espelho fazendo caretas, carinha de feliz, de triste. Poderão se observar e desenhar. Para papai e mamãe que tenha bebê em casa, pode fazer também com os bebês. Da seguinte maneira, vocês segurarão o bebê de frente para o espelho. Com a caixinha, vocês poderão fazer um mistério. Nossa, o que será que tem dentro dessa caixa? Se o bebê conseguir abrir, pode deixar ele manusear e procurar. E falarão, olha só, eu estou vendo o bebê lá no espelho, falando o nome dele. Olha, é a Giovana. Que legal, os olhos da Giovana, o nariz, a boca, as sobrancelhas, o cabelo, os ouvidos. Poderá brincar com o bebê de frente para o espelho, nomeando os órgãos do rosto. A professora irá desenhar o rosto dela aqui no caderno, observando no espelho. Olha só o meu rosto, os olhos, o nariz, a boca, as sobrancelhas, os cílios, os ouvidos, o cabelo, vocês poderão pintar livremente. Vou pintar aqui a minha boca, a cor do meu batom. E eu continuarei aqui de casa pintando meu desenho. Agora, eu gostaria muito de ver o de vocês. Podem postar lá na escola ou no Saberes em Casa. Tudo bem? Beijos e até mais!
show da Luna. Luna, Luna, esse é o show da Luna. Tudo que a pergunta a Luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é o show da Luna. Luna, Luna. Formidável formiga. Tem mais aqui, Cláudio. Come devagar, Cláudio. Vamos brincar, Cláudio. Eu vou me esconder. E você vai me procurar. Vem, Luna. Já vou, já. Ei, Cláudio, assim você não vai me achar nunca. Pra onde você tá indo? Nossa, você achou um biscoito com perninhas. Será que a Luna já viu isso? Luna! Um biscoito que anda sozinho? Mas pra onde ele foi? Lá, ó. Biscoitos que andam sozinhos. Que gosto será que eles têm? Vocês estão vendo isso? Não são biscoitos, Júpiter. São formigas. Formigas? Mas eu nunca vi formigas em formato de biscoito. Não, Júpiter. Olha aqui de perto. Tá vendo? São formigas carregando biscoitos. Olha, não são só biscoitos. Como uma formiga tão pequena consegue carregar uma folha tão grande e pedaços gigantes de biscoitos? Como? Vamos descobrir porque eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero muito saber. Eu quero saber porque o gato mia, verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. Achamos o formigueiro. É pra lá que elas estão levando nossas bolachas? Nossa, olha quantas formigas! Quantas folhas! Quanto biscoito! Como será que elas carregam tanta coisa? Uma bolacha nem é tão pesada assim. Eu aposto que eu consigo levar um monte. É, mas olha o seu tamanho e olha o tamanho da formiguinha. Ela é tão pequena e tão forte. Quanto peso será que uma formiga consegue carregar? Já sei! Tenho uma ideia para um experimento. Pronto! Migalha de pão, um feijão e um pedacinho do bolo da mamãe. Perfeito! Pode escolher? Eu quero o bolo. Negativo, Júpiter. Essas comidas não são para nós. Não são para nós? Não! São das formigas. Vamos ficar aqui e ver o que elas conseguem levar. Mas o bolo é muito grande para a formiguinha conseguir carregar. É o que vamos ver. Todos em seus lugares. Elas chegaram mesmo. Como você sabia que as formigas vinham? As formigas sempre sabem onde tem comida. E elas estão sempre com fome. E nem eu. Como eu imaginava, a formiga conseguiu carregar a migalha de pão fácil, fácil. Era levinha.
formigas conseguem carregar coisas até maiores do que elas. Olha, o grande feijão é do tamanho dela. Uma formiga tá indo pro bolo. Como são espertas! Vocês viram isso? O bolo era grande demais para uma formiga só, mas não era grande se fosse dividido em vários pedacinhos. Incrível! Isso é muito legal! As formigas trabalham em equipe. Que nem a gente. Isso mostra que elas são inteligentes, mas não explica por que elas são tão fortes. Mas eu sei de um jeito da gente descobrir por que elas são tão fortes. Vamos fazer de conta que a gente era formiga e carregar um montão de comidas. Somos formigas! Onde nós estamos, Luna? No nosso jardim, ué. Olha só. Como as coisas parecem diferentes quando a gente é formiga. Eu não me lembrava daquela florzona ali, olha. É que ela ficou grande pra gente que é formiga. Ué, mas cadê as outras formigas? Ei, olha o que eu achei. É o meu biscoito. Essa trilha deve nos levar até as formigas. Vamos segui-la. Ixi, a trilha de formigas acabou. Vamos! Por aqui. Folha, 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 migalha de biscoito, chocolate. Ué, o que é isso? Ah, sim! Casquinha de sorvete. Folha. Ei, espera um pouco. Oba! Bolo de chocolate! Preparem-se, formigas! Um carregamento pesado se aproxima! Bolo de chocolate! Que legal! O bolo da mamãe. Hora de descobrir como as formigas carregam coisas tão grandes. Biscoito, crocante, bala, bolo, chocolatinho, pra ficar bem fortinho. Não tem complicação, tudo é bom pra formiga. Pra formiga é comida, tudo é bom. Mas como será que elas conseguem carregar isso tudo? Somos pequenininhas e movemos nossas patinhas, mas nós somos fortes, temos muita esperteza. A equipe é a chave pra comida lá na mesa. Não tem o que a gente não transporte, toda formiga é muito forte. Uhul! Toda formiga é muito forte. Biscoito, crocante, bala, bolo, chocolatinho, pra ficar bem fortinho. Não tem complicação, tudo é bom pra formiga. Pra formiga é comida, tudo é bom. Somos tão pequenos, mas tão fortes. Isso é incrível! Vocês viram o tamanho daquela batata? Essa é a maior batata chips que eu já carreguei e comi. E nem me cansei. Por que elas levam tanta comida? Que gulosas! Não, na verdade nós formigas não somos gulosas. É que a gente está guardando comida para o inverno. Inverno? Mas tá tão longe. Se a gente comer tudo agora, não vai sobrar nada para os dias frios. Mas vocês não saem nos dias frios? Não, por isso a gente trabalha duro agora. Como a gente é forte! Somos fortes porque somos leves. Não entendi. Por sermos pequenas, também somos muito, muito leves. Pesamos até menos que uma migalha de pão. E somos tão leves que nem precisamos de força para sustentar o nosso corpinho. Aí fica fácil. É isso! Essa é a resposta. Sobra mais força para carregar comida. As formigas só são fortes porque são pequenas e leves. Isso mesmo. E como temos 6 patas,
fica bem mais fácil carregar peso. Essa é a melhor experiência de todas! Muito bem, é isso aí, pessoal. Foi um belo dia de trabalho. Todos lavando as mãos para o jantar. E, por favor, todas as 6 mãozinhas. Jantar? Luna, Júpiter. É a mamãe! Ela tá chamando a gente. Luna, Júpiter. Onde vocês estavam? O jantar já tá na mesa. Jantar? Oba! Tô com fome de formiga. Vem! Eu, o Júpiter e o Cláudio preparamos um show muito legal pra vocês. Um show sobre a força das formigas. Biscoito, crocante, bala, bolo, chocolatinho, pra ficar bem fortinho. Não tem complicação. Tudo é bom pra formiga. Pra formiga é comida. Tudo é bom. Se eu tivesse a força de uma formiga, poderia levantar um navio sozinho. Em uma mão só. Como pode um navio tão pesado não afundar na água? Por que será que algumas coisas afundam e outras flutuam? São tantas perguntas. Esse é o show da Luna. Luna, Luna. Esse é o show da Luna. Tudo que a pergunta a Luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é o show da Luna. Luna, Luna. Olá, minha turma querida, tudo bem? Hoje eu já vou começar te desafiando. Topa uma investigação comigo? Nós vamos começar essa investigação hoje e aí só na segunda-feira que nós vamos analisar os resultados e ver se descobrimos alguma coisa a respeito disso. Combinado? Então tá bom. Na terça-feira e na quarta-feira, eu falei para vocês sobre os aspectos físicos e sobre os aspectos naturais da região centro-oeste. E eu te contei que lá é uma região onde nós temos um inverno muito seco, mas um verão chuvoso demais. Como isso é possível, turma? No verão não é calor, não é sol. Por que que então, se nós estamos lá no verãozão, 40 graus, a gente tem muita chuva? É isso que eu gostaria de investigar com vocês. Então, para isso, nós vamos simular a montagem aqui de uma situação, tá bom? Eu vou te explicar como você vai fazer essa montagem. E aí, na segunda-feira, nós analisamos os resultados. Vamos lá? De novo, nós vamos precisar da nossa garrafa cortada dessa forma, tá? Eu posso usar um outro pote que eu já tenho aqui nesse formato? Pode. Se for algum outro material de vidro, alguma coisa assim, peça ajuda para um adulto, tá bom? Então, você vai precisar da garrafa cortada dessa forma. Aí, o que você vai fazer? Presta bastante atenção. Eu não montei o meu ainda, porque eu preciso montar e já deixar ele lá quietinho num cantinho até segunda-feira, senão vai dar errado a minha experiência, tá bom? Você vai colocar terra até metade aqui da garrafa, tá bom? De preferência, a terra orgânica, que é aquela terra escura, terra preta, tá bom? A terra vermelha pode ser que não dê o mesmo resultado, você vai conseguir observar. Mas na terra preta dá mais resultado ainda, tá bom? Então, vamos lá. Você vai colocar a terra até aqui. Aí, você vai pegar uma mudinha de planta e vai colocar plantada aqui dentro. Eu não tenho a plantinha. Pode fazer só com a terra, porque nós podemos observar duas coisas com essa montagem, tá bom? Então, quem fizer só com a terra tem um resultado.
Quem conseguir colocar a terra preta e a plantinha vai ter um outro resultado para comparar e a Pro vai te mostrar os dois, tá bom? Se não der para fazer os dois, não tem problema, faça um só e aí juntinho aqui comigo a gente descobre as outras coisas, tá bom? Então vamos lá, a garrafinha, terra até a metade, você vai molhar essa terra, deixar ela bem úmida, tá bom? E aí você vai tampar essa parte aqui de cima da garrafa com um plástico. Então, você coloca um plástico aqui na tampa da garrafa, nessa parte que ficou aberta, e passa uma fita aqui do lado, tá bom? Deixa bem fechadinho e coloca num lugar quente. Não é para colocar no fogão nem no forno, né? Quente que a Pro está falando é num local onde tenha sol. Deixa a sua experimentação montadinha lá no canto. Segunda, vai observando, todo dia vai lá dar uma olhadinha, ver o que está acontecendo. E aí na segunda-feira nós vamos conversar sobre ela. Combinado? Então tá bom. Então essa parte aqui é só uma orientação para descobrirmos essa relação do calor com a chuva, tá bom? E aí na segunda-feira a gente vê o que aconteceu com o nosso experimento. Agora já anotem o assunto de hoje e a data. Anotaram? Hoje eu já voltei de um jeito diferente para que nós possamos girar a nossa roleta. Só que olha só, a Pro agora colocou as siglas e quando a roleta parar, você vai me dizer qual é o estado. Vamos fazer o contrário essa semana para ver se vocês estão bem atentos aí, tá bom? Então vamos lá? Girando a primeira vez. Ah, não! Essa roleta está protegendo vocês. SP é muito fácil. Qual é o estado que tem essa sigla? São Paulo, né? Muito fácil. Vamos girar de novo. E agora? PI. PI é a sigla de qual estado? Quem lembra? Vou dar a dica e dizer que é um estado da região Nordeste. Piauí. Muito bem, vamos girar de novo. Ah, não, São Paulo de novo não. Vamos lá, mais uma vez. Olha, apareceu uma sigla dos estados que nós estamos investigando essa semana, que faz parte aí da região Centro-Oeste. Qual é? Qual? Mato Grosso do Sul. Isso mesmo, essa foi nova, hein? Vamos lá ver onde vai parar mais uma. Nossa, mais uma! Mais um estado que nós temos aqui na região Centro-Oeste. Goiás. GO é a sigla de Goiás. Vou girar só mais uma, tá bom? Aí semana que vem a gente traz ela de novo. A Piauí já foi. Ó, a mão da Pro tá aqui. Não é a Pro que escolhe onde vai parar, viu? Já foi. Vou ficar com as mãos aqui, ó. Ela para sozinha. E aí? Mais um estado da região Nordeste. PE é a sigla de qual estado? Quem lembra? PE é a sigla do estado de Pernambuco. Então, agora espera aí um pouquinho que a gente vai começar, de fato, investigar aí os elementos da cultura da região Centro-Oeste. A Pro já volta. Então, vamos lá. A região Centro-Oeste, ela tem uma cultura muito diversificada. Sabe por quê? Olha só onde estão os estados aqui. Eles receberam influência cultural
de pessoas, de povos vindos de todas as outras regiões do Brasil. Está bem no meio, então recebeu pessoas de diferentes locais. Além disso, eu já te contei que essa região faz fronteira com outros países. Então nós também temos influência cultural de pessoas vindas de outros países que ocuparam essa região. Então existe uma mistura muito grande cultural acontecendo por ali. A região, ela tem algumas festas, assim como acontece em outros locais que eu já te contei, algumas festas que são bem marcantes. Uma delas é a cavalhada. A cavalhada, ela representa, ela simula uma batalha medieval com cavaleiros, né? Fazendo toda aquela simulação, é uma simulação, viu? Ninguém entra em batalha medieval por lá, não. Então eles fazem toda uma encenação dessas batalhas medievais. Essa festa, ela é tão importante por lá, mas tão importante, que ela virou uma festa turística praticamente. Existem pessoas de outros estados que resolvem ir passear lá na região centro-oeste exatamente na época do ano onde essas festas elas estão acontecendo. Além dessas, tem outras aqui que eu vou te falar o nome, ó. Nós temos a Folia de Reis, que eu já te contei, a Festa do Divino, a Festa de São Benedito, Romarias do Divino Pai Eterno, Congada de Catalão, Nossa Senhora dos Navegantes e por aí vai. Uma lista imensa de festas acontecem por lá. Sabe uma outra coisa bem legal? Eles utilizam o tear. Você sabe o que é um tear? Não conhece? Então eu vou te mostrar algumas imagens. Então o tear é um modo diferente de confeccionar tapetes, toalhas, ponches, chales, cachecóis, tem um monte de coisa que dá para ser feita no tear. Não é uma exclusividade da região centro-oeste, tá bom? Mas é algo muito marcante na cultura deles. Então eles utilizam fios de diversos tipos para confeccionar peças lindíssimas no tear, que pode ser grandão, como o que eu te mostrei aí nessa primeira imagem, como também pode ser o tear manual, o tear que as pessoas utilizam dentro de casa. Então isso também faz parte da cultura deles. Na alimentação, como nós vimos em outros locais, galinhada, o pequi é uma iguaria muito utilizada por lá. Então tudo isso representa um pouquinho da cultura da região centro-oeste. Ah, e tem uma coisinha que eu já ia me esquecendo de falar. Na região do Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, sabe o que eles fazem por lá? Farofa de banana e bolo de arroz. Olha quanta coisa interessante! Já que estamos falando de coisas diferentes e interessantes que nós temos pela região centro-oeste, observem a tabela. Chegou o nosso dicionário de palavrinhas e de expressões mais uma vez por aqui. Trouxe mais algumas palavrinhas aí para vocês investigarem, tá bom? Então vamos lá. A primeira, arruinou. A segunda, borrachou. Não é borracha, borrachou. Que significa isso? Depois nós temos camela. Será que é a mulher do camelo? É a camela? Acho que não, hein? Já tô te dando uma dica que eu acho que não é isso, viu? Abiscoitar. O que será que significa isso? E depois nós temos afogado. Então essa já é a primeira parte do nosso desafio. Investigar o significado dessas palavras que fazem parte lá da cultura da região centro-oeste. A segunda parte do desafio tem relação com as figuras geométricas. Você já parou para observar que a posição, o formato de alguns objetos, ele muda de acordo com o jeito que nós olhamos, a posição que nós olhamos para eles? Não percebeu? Olha aqui o que eu vou te mostrar.
Se eu te mostrar, isso aqui é uma caixa de um objeto muito comum que você tem aí na sua casa. Depois você observa com atenção e tenta descobrir o que é. A Pro teve que tampar aqui com uma folhinha de sulfite para poder mostrar para vocês, tá bom? Então, se você olha o objeto desse jeito, ele tem um formato. Se a Pro virar, ele tem outro formato. Se você pegar e olhar ele de cima agora, então tudo isso que eu estou te mostrando são diferentes pontos de vista. Já sabe o que vai acontecer no seu desafio de hoje? Já? Não é para descobrir o que eu tenho aqui na minha mão. Então você vai escolher um objeto aí da sua casa e vai observar ele de frente, de lado, e depois você vai dar um jeitinho de, olhar ele de cima e registrar no seu caderno as diferentes observações que você conseguiu a partir disso. Então, olha lá a síntese do nosso desafio. Primeira parte é investigar as palavrinhas lá da região centro-oeste, tá bom? A segunda parte, vou colocar aí uma imagem para que vocês possam entender mais uma vez o que a Pro está dizendo. Você vai escolher um objeto que você tenha aí na sua casa e vai registrar no seu caderno, do seu melhor jeito, a imagem desse objeto, visto de frente, visto de lado e depois visto de cima. Será que é o mesmo resultado? Então anotem aí tudo direitinho no seu caderno. Não esqueçam de montar a experimentação que eu te expliquei no começo do nosso encontro de hoje, que segunda-feira nós vamos utilizá-la, tá bom? Mas não acabou não! Amanhã tenho algumas curiosidades bem legais para te contar sobre a região centro-oeste. Vou ficar te esperando, hein? Tchau, tchau! E aí, pessoal da EJA, tudo bem com vocês? A aula de hoje sobre natureza e sociedade tem o seguinte tema: a tutela da população indígena, a escravidão dos negros e a tutela dos egressos. Já temos conversado sobre isso em aulas anteriores e é uma reflexão que precisa ser aprofundada. Então, não percam nem um minuto. Oi gente, tudo bem? Eu trago hoje para discussão, para a nossa pauta, um tema importantíssimo, que está aqui já a partir desse título: a tutela da população indígena, a escravidão dos negros e a tutela dos egressos da escravidão. Meu objetivo é trazer a discussão de o que é o povo brasileiro, quem são essas pessoas que compõem esse país que se tornou independente no início do século XIX. Essa discussão é importante porque o nosso processo de independência política, ele partiu da elite, partiu de Dom Pedro I, que era filho do antigo rei de Portugal, e de uma elite de proprietários e comerciantes que estavam interessados em manter as coisas como elas eram do ponto de vista da sociedade. Ou seja, o processo de independência política no Brasil não significou uma grande mudança social, algo que fosse na redução das desigualdades ou numa convivência mais democrática, vamos dizer assim, entre as diferentes etnias do povo brasileiro. Então, essa discussão que eu quero trazer, é como é que esse país independente começou a pensar o seu próprio povo e as etnias que o compõem. Eu trouxe, inclusive, uma provocação aqui na forma de imagem, né? O Brasil, que tem a composição de diversas etnias, europeus, africanos, asiáticos, indígenas na sua formação, como é que isso seria representado? Quem é o povo brasileiro? Como é que esse país independente respondeu essa pergunta? Pois eu te digo, inicialmente, no período do Império, essa pergunta foi respondida do ponto de vista da elite
que era muito próxima aos europeus. O que eu quero dizer com isso? Os brancos foram afirmados como o principal componente do povo brasileiro. Isso é muito complicado, porque se a gente olhar historicamente, a colonização ela veio imposta pelos portugueses. Então essas pessoas que eram descendentes mais diretas do português tiveram uma condição privilegiada, a condição de maior proximidade do colonizador. Tá? Isso foi, infelizmente, reproduzido mesmo depois do Brasil independente. Então, só para dar um exemplo, para vocês entenderem melhor do que eu estou querendo dizer, o colonizador chegou, submeteu os indígenas e depois os africanos, e mesmo depois, com o país independente, com o fim da escravidão, essa ideia, esse lugar privilegiado do branco, ele se manteve. Tanto que, hoje em dia, a gente fala muito, né, que o Brasil, a sociedade brasileira e várias outras sociedades coloniais também sofrem de uma espécie de racismo estrutural. O que isso quer dizer? A marca da colonização e da escravidão foram tão fortes, mas tão fortes na formação nacional, que mesmo depois de muitos anos, alguma coisa na maneira da gente pensar ainda tende a encarar o branco numa posição melhor. Como a gente sabe, a ciência já provou que as raças não existem dentro da espécie humana. Isso foi uma criação histórica, né, do próprio colonizador europeu, que para se afirmar diante dessas sociedades diferentes, repetiu, inclusive, durante algum tempo, com uma ciência, que eles eram superiores. Esse foi o primeiro ponto. Quando o Brasil independente começou a pensar o que era esse país, né, as elites começaram a pensar o que era esse país e o que era esse povo, existe, claro, uma realidade de multiétnica. O que isso quer dizer? Com várias etnias, vários grupos culturais fazendo parte. Mas tem que se ressaltar, esses grupos culturais, eles entraram nesse caldeirão, vamos dizer assim, de uma forma muito diferente. Então, já frisei aqui a condição dos descendentes do colonizador. Para ilustrar um pouco essa questão da forma muito diferente de compor o povo brasileiro, a gente vai falar um pouco dos indígenas, né? Veja, os indígenas tiveram a sua pluralidade negada pela mão do colonizador, né, que desfez muitas das tribos, exterminou outras, submeteu os indígenas à catequese, né, acabando com as expressões religiosas e culturais de muitos dos indígenas. Depois, durante o Império, teve vários episódios de extermínio indígena e de ocupação de terras indígenas, e mesmo na República, os indígenas brasileiros eram constantemente colocados pela elite em uma posição como se fosse inferior, né, sem a cidadania plena, o que é muito complicado e é uma ameaça até hoje às culturas dessa origem. Além da questão da população indígena, um outro componente étnico importante do povo brasileiro está nos africanos e afrodescendentes, que primeiro sofreram com a questão da escravidão e depois, terminada a escravidão, não necessariamente viveram numa condição muito melhor. Isso a gente precisa falar mais abertamente, mais de perto aqui. Primeira coisa que a gente não pode fazer é banalizar a escravidão moderna. A escravidão foi uma tragédia, uma página terrível da história da humanidade e que implicava em uma série de violências. Não só a violência física, que é que se fala com mais frequência, mas também violências simbólicas, né? E traumas muito fortes. Vou falar um pouquinho só para ficar um pouco mais claro, né? Eles eram retirados, as pessoas em condição escrava da África, era feito à força, né? Vinham em viagens perigosíssimas, sem ter condição adequada, onde muitos morriam, separados de suas famílias, muitas vezes misturados a etnias rivais, né? Separados também de sua ancestralidade, posto que muitos deles não tinham mais acesso a documentos, nem tinham mais como saber de quem eram filhos e netos, fora que eram afastados de sua comunidade e colocados em uma terra onde não dominavam a língua, uma terra desconhecida. Esse processo todo muito violento, né? Tanto do ponto de vista físico, porque ainda existia o trabalho forçado e os castigos, quanto do ponto de vista simbólico, por toda essa dor, por todo esse sofrimento que a gente falou aqui, ele foi uma marca, né, da participação dessa etnia na formação do povo brasileiro.
E o que acontece? A experiência de escravidão no Brasil durou quase 400 anos, né? Se a gente considerar de 1500 com a escravidão dos indígenas e depois com a escravidão africana até 1888, a gente está falando de 388 anos de escravidão. É uma marca muito forte, que foi a base da sociedade colonial e que se perpetuou durante o Império. O que acontece? Mesmo com o fim da escravidão, ou seja, quando essas pessoas não estavam mais em condição de cativo, eles eram, portanto, egressos, ou seja, saídos da escravidão, não houve nenhum projeto do Estado brasileiro no sentido de auxiliar essas pessoas a terem condições de vida melhor, né, de diminuir as desigualdades. Pelo contrário, da mesma forma que foi feito no Império, no início da República ou no fim do Império, as elites tinham ideias diferentes, por exemplo, de embranquecer. Se falava muito isso no fim do XIX e no início do século XX, que a raça brasileira, entre aspas, né, precisava ser embranquecida, porque eles acreditavam que dessa forma estariam mais próximos dos europeus e mais próximos do que se acreditava que era o progresso. Percebam o nível agudo, o nível grande de violência dessa elite dominante que se manteve no poder durante todo esse tempo. Isso traz uma outra discussão para o centro da nossa aula aqui, que é a noção de tutela. No lugar de uma cidadania plena, de liberdade, né, para essas etnias, tanto os indígenas quanto os egressos da escravidão, os saídos da condição de escravo, sofreram constantemente ao longo da história brasileira uma espécie de tutela de uma elite que desconfiava da possibilidade de inclusão plena desses grupos no seio do povo brasileiro. Isso é complicadíssimo, é uma marca traumática do nosso processo de formação e que não pode ser ignorada. Para uma reflexão final, eu gostaria que vocês pensassem no seguinte: a história nos mostra que o Brasil teve um caminho de bastante desigualdade e racismo, além de elitismo, né? Ou seja, de discriminações de raça e sociais. É muito importante que hoje em dia existe uma espécie de negação desse passado. Não há como negar os fatos, né? A escravidão foi um fato. Todos esses projetos elitistas são fatos com muitos trabalhos de historiadores baseados em documentos. Não há como negar. O que a gente tem que fazer é afirmar a necessidade de uma sociedade multiétnica, onde os direitos de diferentes componentes culturais, né, de diferentes pessoas com diferentes histórias, possa ser garantido. Nesse sentido, se torna muito importante que a gente conheça o nosso passado, debata coletivamente, também para que a gente gere maneiras de tornar a nossa sociedade menos desigual e que afirme a diversidade e a pluralidade, porque isso é provavelmente o que o povo brasileiro tem de mais bonito, embora tenha gerado muitos conflitos ao longo da nossa história. Um abraço e até uma próxima. Oi, gente! Espero que estejam bem. Observaram os movimentos do cotidiano? Descobriram dança neles? E depois, experimentaram, transformaram, criaram a dança cotidiana de vocês a partir desses movimentos? Brincaram com as velocidades e com música? Espero que tenham se divertido. Bom, antes da gente continuar a nossa conversa, eu queria comentar uma coisa com vocês. Vocês repararam que a professora Elaine, de Educação Física, também está falando de dança no vídeo dela? Repararam que é um pouquinho diferente do que a gente está falando? Bom, a professora Elaine e o professor Leonardo trouxeram vários aspectos de diversas manifestações culturais em dança que a gente tem em todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil. Muita riqueza, não é? Eles até ensinaram passos pra gente, não foi? Olha, aqui no nosso encontro da Arte como Experiência, a gente não tá tocando muito nesse assunto dessas manifestações culturais.
a gente está priorizando a nossa experimentação, a nossa criação, a poesia. A gente está tocando um pouquinho naquilo que se chama de dança contemporânea, a partir da ideia da maneira como a gente olha para as coisas, né? De tentar olhar com imaginação para o nosso dia a dia. Mas nada impede que vocês relacionem aí o que vocês estão aprendendo no programa, o que vocês aprenderam com a professora Elaine e com o professor Leonardo, com as nossas proposições. Por exemplo, será que no meio dessa nossa pesquisa e criação da nossa dança cotidiana, a gente não consegue inserir um passo da catira? Mesmo que seja do nosso jeito, com a nossa carinha, não é? O importante não é fazer o passo exatamente como ele é, mas ressignificar, transformar e conseguir construir a nossa dança também trazendo elementos de outras danças, essas danças que eles estão apresentando pra gente. Isso pode ser bem bacana, sem perder a nossa ideia de criação, certo? Muito legal. Fica essa dica aí pra vocês, tá bom? Bem, então a gente vai continuar com o foco nesse nosso corpo, que se expressa, se comunica através do movimento, e não só do movimento, mas a gente vai focar no movimento agora. E vamos fazer um jogo, certo? A gente vai fazer esse jogo agora, nesse momento. Então dá uma olhadinha aí no lugar onde você tá, percebe o espaço que você tem para não esbarrar em nada, em ninguém, não se machucar, tá bom? O jogo vai funcionar assim, ó. Eu vou colocar algumas imagens aqui na tela e vou falar algumas coisas. E vocês, assim que a imagem aparecer e que eu falar, vocês vão reagir com o corpo de vocês. Como que o corpo de vocês reage a essas imagens e as falas que eu vou trazer. Tá bom? Então vamos lá, se preparem aí. Vamos começar. Gente, olha essa chuva, vocês esqueceram o guarda-chuva, não tem como voltar pra trás. E aí, tá chovendo, tá gelado, tá frio. E agora esse asfalto quente? Ai, eu relo meu pé. Ai, tá muito quente esse asfalto, gente. Preciso de um sapato, chinelo, alguma coisa. Ai, essa neve. Ai, eu só vi neve no filme, mas disseram que é muito gelada. E gelada. Olha a quantidade de neve. E esse vendaval! Ui, que vento forte, que vento frio que me carrega pra lá e pra cá. Perceberam o quanto o nosso corpo é naturalmente expressivo? Como ele reage às sensações, às imagens, às coisas que a gente vê e percebe? Conseguiram notar aí mais um pouquinho desse assunto que a gente já vem falando há algum tempo? Muito legal, não é? Perceber o nosso corpo como uma possibilidade de ser o nosso brinquedo, da gente criar em dança, em teatro e até nas artes visuais, não é? Como o professor Alex nos trouxe aquela vez dos desenhos que se movimentam e viram desenhos animados. Muito bacana. Bom, eu separei também hoje para vocês mais um material de um espetáculo de dança. Na verdade, são trechinhos de 2 espetáculos, para a gente reparar mais um pouquinho nesse corpo que se movimenta e se expressa e vira um espetáculo de dança. Deem uma olhadinha.
bacana, não é? Esses foram trechinhos de 2 espetáculos da Caleidos, Companhia de Dança, que eu já trouxe para vocês no último vídeo. E os espetáculos se chamam Travessos e Coreológica Ludos. Cada um tem uma temática, mas vocês percebem que essa companhia trabalha muito com essa ideia da participação do público também, da dança com essa leveza que parece uma brincadeira, não é? Essa dança que a gente vem conversando desde o nosso último vídeo é uma dança que não tem passos prontos, passos marcados. Ela tem mais a ver com a investigação, com a experimentação e com a criação a partir do conhecimento que a gente tem do nosso próprio corpo. Muito bacana, não é? Então, vamos à proposta de hoje. Eu proponho a vocês que vocês dancem, que vocês criem uma dança própria de vocês. E para isso, eu quero que vocês se utilizem dos elementos que a gente conversou no vídeo anterior e nesse vídeo. No vídeo anterior, a gente conversou sobre os movimentos do cotidiano que podem virar dança. A gente brincou com a velocidade, acelera o movimento, deixa o movimento em câmera lenta. Brincamos com a possibilidade de colocar uma música para nos ajudar com o ritmo. Também vimos um vídeo de um trechinho do espetáculo Mapas Urbanos, da Caleidos, Companhia de Dança. Aquele vídeo que eles atravessavam a faixa de pedestre de diversas maneiras, tinha até o guarda-chuva, bem bonito, lembra? E também aquilo que a gente conversou hoje, que a gente experimentou. O nosso corpo reagindo àquelas imagens e às coisas que eu falava, não é? O vendaval, a chuva, a neve, o asfalto quente, tudo isso trouxe um movimento para o corpo de vocês que eu tenho certeza que podem fazer parte aí de uma dança cotidiana, certo? E não se esqueçam, se vocês quiserem, podem sim se inspirar nas danças que o professor Leonardo e a professora Elaine trouxeram pra gente. Mas não fiquem presos à ideia de que tem que fazer o passo exatamente como ele é. Aqui no nosso encontro da arte como experiência, a gente está criando, transformando a partir do nosso próprio corpo. Cada corpo é um corpo, certo? E não se esqueçam também dos trechinhos dos espetáculos que a gente viu hoje, né? Também para inspirar a criação da dança de vocês aí. Tudo bem? Então, bora dançar. Aproveitem, conheçam o corpo de vocês, investiguem, experimentem e dancem aí no dia a dia. Tudo bem? Um grande beijo, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Gente, olha essa chuva, vocês esqueceram o guarda-chuva. Não tem... eu vou no pé. Tá muito quente esse asfalto, gente. Preciso de um sapato, chinelo, alguma coisa. Ai, essa neve. Eu só vi neve no filme, mas disseram que é muito gelada. E gelado. Olha a quantidade de neve. E esse vendaval. Ui, que vento forte. E aqui eu caminhando pro banheiro, como na semana passada, e experimentando o passo da catira nesse trajeto. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Do meu jeitinho, né, gente? E é isso aí, turminha. Esse foi mais um Saberes em Casa. Amanhã a gente tem um horário marcado às 9 da manhã. E se você perdeu alguma coisa, é só acessar o portal da educação. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.